Oi, gente, tudo bom? Vamos falar um pouco do que está acontecendo nesse negócio da transição planetária, né? Dos espíritos que estão encarnando aqui, dos que já estão aqui, né? Vamos falar de algumas modificações que estão sendo feitas, né? O que está acontecendo aqui na Terra? Um pouco resumido, né? Não tudo, mas um pedacinho, né, do que está acontecendo. Tem muito mais, né? Mas vamos falar um pedacinho, né? Assim, nós estamos no início do terceiro milênio, né? Estamos no início do terceiro milênio. O ano 2000 em diante é o início do terceiro milênio, né? O início do quarto milênio começa no ano 3000, né? O ano 3000 é o quarto milênio, começa o quarto milênio. Então, nesse início de terceiro milênio, né, ou seja, do ano 2000 para cá, em diante, até quase no ano 3000, né, até no ano 2999, né? Então, nesse início de terceiro milênio, como está tendo toda essa movimentação, né, de evolução, né, de a pessoa ter que dar um saltinho, ter que evoluir um pouco mais para poder continuar encarnando no planeta Terra, né, muita gente está buscando por evolução espiritual, por crescimento, independente da religião. Em todas as religiões está tendo crescimento, né? Porque Deus usa, né, as religiões para ajudar as pessoas a evoluir, né, de uma certa forma. Uns evoluem mais, os outros evoluem menos, né? Depende da dedicação de cada um, né? E outros evoluem sem religião, levando uma vida normal, né? Porque na vida, né, o universo vai se encarregando, né, de no dia a dia acontecer um monte de coisa na vida das pessoas que vai empurrá-las para a evolução, né? Então está tendo essa movimentação forte. Por isso que nesses tempos de agora, a espiritualidade ela vem se manifestando na internet de uma forma muito grande, né? Vocês percebam, se vocês abrirem no YouTube, tem um monte de canal falando de assuntos espirituais, de evolução. Tem um monte de canal de muitos médiuns, né, incorporando espíritos, né, canalizando. E também os médiuns falando sem incorporação sobre espiritualidade, né, contando a realidade como ela é. Informações muito boas, né, para a nossa evolução, da história do planeta, como nós fomos criados, como tudo começou, né? E há um tempo atrás, pouquinho tempo atrás, há uns anos atrás, não tinha essas coisas na internet, né? Então isso tudo é uma movimentação da espiritualidade para que todos possam crescer, evoluir e despertar para a realidade espiritual, que é a nossa realidade original, né? Então, com esse crescimento, o que vem acontecendo? Tem muita gente que está elevando o padrão vibratório e está evoluindo bastante, tá indo bem, está evoluindo bastante, né? Com essa evolução, o perispírito dessas pessoas se sutiliza, fica um perispírito mais sutil, né? Com a evolução, porque quanto mais evolui, mais o perispírito fica sutil e mais brilho ele adquire, né? Pela evolução, pela elevação da frequência e tudo mais, elevação do padrão vibratório, né? E também, né, está sendo ativado as 12 hélices, né, de DNA do perispírito com essa evolução. Ativando as 12 hélices de DNA do perispírito, essas pessoas que estão tendo as 12 hélices ativadas, algumas faculdades nessas pessoas ficam mais aguçadas. Percebam o que está acontecendo. A intuição, inspiração, comunicação telepática, não só com desencarnados, como com encarnados também. Muita gente está se entendendo mentalmente, né? E algumas pessoas vão ter desenvolvido, não todos, mas algumas pessoas vão ter desenvolvido até mesmo faculdades mediúnicas de cura, né?
com essa ativação dessas 12 hélices de DNA. E também existem os espíritos que estão vindo do universo, espíritos muito evoluídos, de outros mundos, de mundos mais adiantados, mais evolvidos, onde habitam humanidades mais evoluídas, que estão se prontificando a encarnar aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade, né? Porque a era que nós estamos agora é que cada vez mais espíritos evoluídos venham encarnando aqui, e os espíritos que não estão evoluindo, que não estão conseguindo acompanhar, estão sendo removidos do planeta. Isso já está em andamento, né? Então vem melhorando a qualquer momento. Então, quanto mais espírito evoluído vai encarnando aqui na Terra, mesmo que as pessoas não estejam percebendo muito, né? Porque nada é feito de forma abrupta, né? É feito com muita ordem, né? O padrão vibratório do planeta também eleva, também melhora, né? E com isso, o que acontece? Tem uma frequência chamada frequência Schumann, ela também aumenta, né? E as pessoas têm uma série de sintomas com a elevação dessa frequência Schumann, né? Tudo isso faz parte da modificação, né? Uma delas é o seguinte: parece que o tempo está correndo mais rápido, né? Uma das coisas aí que está acontecendo. Então, esses espíritos que vêm do universo mais evoluídos vêm encarnando aqui, aumentando o padrão vibratório do planeta, né? Frequência, né? E tudo vai caminhando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, né? O que acontece? Existe uma categoria, algumas categorias, né, de espíritos encarnados, né, aqui na Terra. Existe aquela categoria de espíritos que são muito belicosos ainda, né, muito voltados para as questões materiais e para as paixões, muito voltados para a agressividade, violência, o orgulho, a arrogância, o egoísmo muito forte. Esses são aqueles que ou eles serão deportados para planetas mais primitivos, caso encarnem aqui de novo, muitos deles encarnarão defeituosos, né, fisicamente, ou com problemas mentais, ou os dois, problemas mentais e, junto, problemas físicos, para que através disso eles possam queimar um pouco dos karmas deles e depois serem deportados para outros mundos. São espíritos muito atrasados, são espíritos que falharam, eles vêm falhando em muitas encarnações, uma atrás da outra, falhando por causa... O que é falhar na encarnação? É você não evoluir, você continuar belicoso, continuar com aqueles problemas, os problemas se arrastando, reencarnação após encarnação. Ele não cresce, ele fica reencarnando na roda de samsara e não muda, né? Durante séculos ou milênios, né? Então, nós estamos entrando num novo ciclo, né? Eles não estão acompanhando, então não dá mais para eles continuar encarnando desse jeito, né? Então eles ou vão embora para outro planeta ou eles encarnam dessa forma que eu disse, mais defeituosos, né? Ou com problemas mentais seríssimos, ou os dois, né? Para depois ir embora para outros mundos, né? Existe uma outra classe um pouco melhor do que essa, que são aqueles que estão querendo evoluir um pouco, mas estão tendo uma dificuldade muito grande, porque não estão conseguindo abandonar os vícios, né? Estão lutando muito contra, tendo quedas toda hora e volta, quedas e volta, né? Ainda estão muito agarrados a tudo isso, mas estão querendo crescer. Esses são passíveis de crescimento, né? Podem dar um salto bom e podem, se vencerem, podem continuar encarnando aqui na Terra, né? Lembrando que você ser deportado para um planeta primitivo, isso não é punição, tá? É a melhor opção para o espírito, né? Lá ele vai ficar bem. E planeta primitivo nem sempre é ruim, né? Tem uns planetas primitivos aí pelo universo que eles são bem bons de morar, tá? Tem uns planetas primitivos aí pelo universo que a natureza não é tão hostil, tá? As pessoas vivem em comunidade, sem tecnologia, uma vida muito
assim, vamos dizer, como se fosse uma vida rural, sabe, sem tecnologia nenhuma, mas vivem bem, é primitivo, mas vivem bem, as pessoas não são ruins, as pessoas são boas pessoas. Então, muitas pessoas encarnarão nesses mundos, serão deportados para mundos mais primitivos, mas encarnarão nesses mundos primitivos, que é bom de viver, tá? Então, existem esses, e existem aqueles outros que já abandonaram os vícios, conseguiram já abandonar os vícios, são aqueles que já estão bem fraternos mesmo, bem amorosos, sabe? Já não tem mais maledicência neles, não tem mais julgamentos, já são bem mais pacientes, bem mais tolerantes, compreensivos, amorosos, fraternos. Tem muita gente dessa classe aqui, mas é uma minoria. É muito, mas ao mesmo tempo é pouco, sabe? Porque esses são a minoria, né? Esses são aqueles que com certeza vão continuar encarnando na nova Terra, tá? Mas isso não é regra, eles podem sair daqui e encarnar num mundo já regenerado também. Também pode acontecer isso. Um mundo já totalmente regenerado, né? E existe uma outra classe que são de espíritos desencarnados, que muitos chamam de mentor espiritual, benfeitor espiritual, né? Não são todos, mas são muitos desses que já são bem evoluídos também, orientadores evolutivos, né? E tudo mais. É necessário que se compreenda que os nossos corpos físicos, eles também vão evoluindo, tá? Esse corpo físico nosso, ele é muito denso, muito pesado, né? Que não condiz com a realidade do espírito. Então, o corpo ele vai mudando, ele vai ficando mais leve, mais sutil, né? Mudando de frequência, mas ainda um pouco mais pesadinho, mas evoluindo, né? E o nosso corpo, no decorrer do tempo, ele vai mudando. Ramatiz diz que no início do quarto milênio, né, ou seja, a partir do ano 3000, né, os corpos já vão estar meio que sendo modificados. Como? Corpo físico mesmo, tá? Estou falando do espírito, não, corpo físico. O cérebro, nosso cérebro, ele vai aumentar, tá? Nosso córtex vai aumentar e o cérebro vai aumentar também. Com esse aumento do cérebro, nós seremos mais inteligentes, tá? Bem mais inteligentes. Nós vamos conseguir armazenar as informações com muito mais facilidade. Mas não é só isso. As faculdades mediúnicas, elas vão aumentar. A nossa paranormalidade também vai aumentar, tá? A nossa expansão de consciência também vai aumentar bastante. Nós vamos ver muita coisa no universo como coisas óbvias, como alguns hoje já estão enxergando e outros não conseguem enxergar, não conseguem entender. Porque quanto menos evoluído é o espírito, menos ele entende os assuntos espirituais. Quanto menos evoluído é o espírito, o que acontece? Mesmo que ele leia um conteúdo espiritual, um livro psicografado, qualquer um livro, ele lê, mas ele acha que entendeu, ele interpreta tudo ao pé da letra, ele não consegue expandir com relação àquele conhecimento que ele está estudando. Espíritos imaturos, espíritos menos adiantados, quando leem um conhecimento espiritual, são espíritos que não têm capacidade de entendimento espiritual, então quando eles leem, eles ficam muito ortodoxos, sabe? Eles interpretam aqueles livros muito ao pé da letra, não aceitam nada além daquilo ali e de acordo com a interpretação deles. Essas são mentes muito limitadas, né, sem expansão de consciência, porque não tem evolução espiritual, então eles leem, mas não compreendem como deveria o assunto ser compreendido, né? Apesar de estar lendo ali um conteúdo espiritual, né? Mas o problema é o espírito encarnado ali, ele não tem evolução. Então ele não vai entender completamente, ele não vai expandir com relação ao que está escrito nesses livros. Falta evolução espiritual. É um conteúdo além da evolução dele, mas ele está estudando aquilo ali. Tem uns que estudam e dão até aula, mas ficam muito ortodoxos. Então, o que acontece? Lá no quarto milênio, no início do ano 3000, os nossos corpos físicos vão mudar dessa forma, né? O cérebro maior, pode ser que nós ficaremos mais altos, um pouco mais altos, né? Os corpos vão ficar mais delicados, mais longilíneos, né? Mais longilíneos, os braços vão ficar mais finos, os dedos mais finos, mais compridos, o corpo mais delicado, né? E nós vamos ficar mais belos, né? Com aparência mais angélica,
uma aparência mais angelical, né? Nós não seremos mais tão semelhantes aos macacos, por exemplo. Nós vamos modificar um pouco mais a aparência e vamos ficar um pouco com a aparência mais bonita, né? E junto com isso também vai mudar o seguinte: os nossos órgãos digestivos, eles vão sendo desativados, tá? Nós não vamos mais usar tanto os órgãos digestivos, porque nós não comeremos mais comida tão sólida e nós também não comeremos, não terá necessidade de comer tanto. Nós vamos comer menos. E esse menos que a gente vai comer já vai nos alimentar, nós já ficaremos supridos, ficaremos bem, sem a necessidade de comer muito. Os alimentos, eles não serão mais tão sólidos. Serão alimentos mais pastosos ou oleosos, numa quantidade menor, e não precisaremos ficar comendo várias vezes durante o dia. Vai diminuir a quantidade de vezes que nós vamos comer por dia. Nas escolas vai ser normal, lá no 4º milênio, tá? Lá no início do ano 3000. Nas escolas, as crianças, vai ser normal ensinar sobre mediunidade. Será normal ensinar sobre paranormalidade. Vai ser normal isso nas escolas. Eu mesmo, Pedro, já falei isso, que isso já devia estar sendo ensinado nas escolas, mas não tem como fazer isso por causa das crenças, né, das religiões. Se ensinar sobre mediunidade em alguma escola, aí só espírita vai estudar lá, né? Pessoas de outras religiões não vão deixar os seus filhos estudarem lá, vão dizer que é uma escola espírita ou uma escola universalista, então vai limitar as coisas. No 4º milênio não, vai ser normal. Todas as escolas vão estudar sobre mediunidade, porque o pensamento não será mais religioso. Nós não teremos mais dogmas pétreos, nós não teremos mais separativismos religiosos, não teremos mais convicções inabaláveis relacionadas ao espiritual, não teremos mais aquelas convicções equivocadas, ortodoxas, né, aquelas interpretações ao pé da letra. Não seremos mais tão intransigentes com relação aos conhecimentos espirituais. Não haverá mais o fanatismo, aquele fanatismo que ainda é muito forte aqui na Terra, né, aquelas separativismos por causa de convicções religiosas, por causa de crenças. Isso não vai ter mais. Todo mundo vai vibrar em uníssono, né? Todos terão um pensamento universalista, né? Nós não seremos mais cidadãos de países, né? A nossa nação não vai ser um país, a nossa nação será o universo inteiro. Nós nos reconheceremos como seres cósmicos, cidadãos do universo, não de um país ou de um planeta, mas sim de um universo, tá? O governo, né, não haverá mais essa situação de cada país tem um governo diferente. Não vai ter mais isso. Haverá um governo mundial, tá? Um governo só, tá? Não vai ser dividido assim, um governo para cada país. Vai ser um governo mundial. Como é que vai ser esse governo? Como é que é esse governo? Esse governo vai ser o governo da fraternidade, do amor, e do crescimento, da prosperidade, do avanço, né? Esse é o governo, que é o governo que Jesus está querendo estabelecer aqui, o governo crístico, né? Então, esse vai ser um governo mundial, todos falarão a mesma língua. Será muito normal a partir do 4º milênio, que extraterrestres entrem em contato conosco. Isso vai ser muito natural, ninguém vai encarar isso como um alarde, com medo, vai ser completamente natural. Nós nos veremos como seres cósmicos, cidadãos do universo, não seremos mais prisioneiros, né? O planeta não vai ser mais um planeta prisão, né? Será um planeta aberto, né, para o contato com irmãos de outros mundos,
irmãos que vão estar entrando em contato conosco, interagindo e nos ajudando na evolução, trazendo conhecimentos novos para que a gente possa evoluir ainda mais rápido. Irmãos muito amigáveis, né, que estarão descendo aqui com uma tecnologia muito mais avançada, com mais conhecimentos para nos ajudar a evoluir ainda mais rápido, e vai ser muito bonito, tá? A religião será abolida do planeta Terra, não será mais necessário religião aqui, porque se a humanidade já expandiu tanto, todos já estão com um pensamento completamente universalista, para que as religiões? Não haverá necessidade de religião. A religião, ela é muito necessária em mundos mais atrasados, onde habitam espíritos que ainda são muito primários, ainda são crianças espirituais, que ainda necessitam da religião para começar a sua caminhada na espiritualidade, tá? A religião é muito necessária para espíritos infantis e imaturos, tá? A evolução dá saltos, eles não podem já começar com conhecimento desse tão expandido, eles precisam passar pela religião, precisa, né? Nós não podemos pular etapas, e a espiritualidade maior sabe disso. Por isso que aqueles que ainda estão muito agarrados na religião, aí os espíritos, os benfeitores usam ainda aquela linguagem muito infantil, né? Para que essas pessoas possam entender as coisas espirituais, tá? Isso aí é bem compreensível, tá? Aqui na Terra, no momento, se misturam, tá? Tem uma mistura agora, nesse início de terceiro milênio, tem uma mistura daqueles que já estão com pensamento daqueles que vão viver lá no quarto milênio e aqueles que estão ainda com pensamento infantil, religioso e tudo mais. Então tudo se mistura. E isso é bom para a evolução. Parece que causa uma confusão, né? Mas é bom para a evolução, tá? Eu sei que com essa divergência, os que têm uma visão religiosa não conseguem aceitar a visão daqueles que já têm uma visão mais para frente, uma visão já de quarto milênio, e acaba tendo um certo conflito, né, entre esses dois pensamentos. Mas o importante é ninguém ficar mal, é todos estarem unidos e respeitarem a forma de pensar e se amarem, sem estarem brigando perniciosamente, porque isso não é bom, né? As energias são muito ruins, né? O importante agora é cada um respeitar a opinião do outro e todos se amarem junto, independente das diferenças, né? Sem maledicência, sem julgamentos, né? Sem ofensas, porque isso são características de espíritos muito inferiores, tá? Quem está equilibrado não faz isso, quem está evoluindo não faz isso, né? Então, mas aqueles que estão com um pensamento bem mais evoluído, eles não podem se calar, não podem deixar de falar e não podem deixar de externar os conhecimentos que estão vindo. Não podemos, tá? Independente da reação daqueles que estarão contrários a nossas ideias. Não é porque eles estão contrários e respondem de uma forma negativa que nós vamos nos acovardar e parar de falar porque eles vão reagir com violência e agressividade. Já pensou se Jesus Cristo falasse assim: poxa, eu não vou falar os meus pensamentos, as minhas ideias para aqueles religiosos, não, porque eles vão vir para cima de mim com fúria, melhor eu ficar aqui caladinho e evitar problema. Se ele fizesse isso, tudo que ele ensinou não seria propagado, nós não teríamos o que ele ensinou hoje. Então ele não teve medo daqueles religiosos muito atrasados que achavam que sabiam tudo, né, os doutores da lei da época, né, que na verdade estavam com conhecimento ainda muito limitado, mas naquela época eles achavam que eram conhecedor de tudo, que a lei era aquela ali, pronto. E Jesus, ele quebrou muito essa visão religiosa e ele foi muito atacado por causa disso, porque esse tipo de espírito, muito imaturo como eles são, eles respondem com fúria, eles não respondem de forma amigável. E isso acontece hoje em dia, né? A gente vê muita gente assim, né? Com relação àqueles que chegam com um pensamento muito expandido, muito além, né, do pensamento da maioria
daquela humanidade, do inconsciente coletivo, né? Existe um inconsciente coletivo aqui no planeta Terra. O que é o inconsciente coletivo? É onde a maioria tem um padrão de pensamento. A maioria, não todos, um padrão. E esse padrão se cria em volta do planeta uma espécie de egrégora de formas de pensamento, né, de acordo com o pensamento dessas pessoas. Aí se cria um inconsciente coletivo e muitos são influenciados por esse pensamento, por essa egrégora. São influenciados e continuam nesse padrão e fica um círculo vicioso, sabe? Mas tem muita gente que está saindo desse padrão. E os que estão saindo desse padrão, muitos são recebidos com hostilidade, né? Mas precisa mudar, né? Precisa mudar. Vamos imaginar num centro espírita ou numa igreja. Ali dentro daquela igreja, dentro do centro espírita, existe uma egrégora de formas de pensamento de todas as pessoas que estão ali dentro, né? Dos convidados, dos consulentes e dos trabalhadores, né? Que são os médiuns ou os obreiros. Existe um inconsciente coletivo ali, existe uma egrégora ali de pensamentos que vibram em afinidade. E ali é tão forte aquilo que às vezes o centro ou a igreja já existe há muito tempo, já existe há 5 anos ou 10 anos. Então se cria ali uma egrégora, um inconsciente coletivo dentro daquele estabelecimento espiritual, né? E isso influencia a forma de pensar daquelas pessoas, não só numa casa religiosa, como numa empresa, né? Uma escola, uma faculdade, né? Se cria uma egrégora, um inconsciente coletivo ali, né? Isso é muito visível para certos espíritos mais evoluídos que conseguem detectar essa egrégora de formas de pensamento de um inconsciente coletivo. Então esse inconsciente coletivo que tem aqui na Terra, de uma forma ainda muito religiosa, muito infantil, esse inconsciente coletivo, ele vem sendo quebrado, precisa quebrar, porque nós estamos atingindo um novo nível consciencial. Então o inconsciente coletivo do planeta precisa mudar para um inconsciente coletivo mais evoluído, né? Não mais tão primário como há algumas décadas ou alguns séculos atrás. Isso precisa mudar. E essa mudança pode causar umas turbulências, né? Que é normal, né? Principalmente quando existe uma quantidade grande de pessoas que querem continuar naquele inconsciente coletivo antigo e não pode. Então começa a acontecer algumas coisas bem fortes, né? E nós temos que entender tudo o que está acontecendo. Então, isso tudo vai acontecer e vai ser muito bom. É inevitável, sabe, gente? É inevitável impedir isso. Não tem como impedir isso. Não tem como, tá? Impedir esse progresso. Quanto mais as pessoas que são resistentes, quanto mais elas lutarem contra isso, mais isso cresce, tá? Quanto mais tentarem denegrir a imagem desse pensamento novo que está entrando, quanto mais tentarem caluniar ou desacreditar, vamos desacreditar, né? Quanto mais se tenta desacreditar esse novo pensamento que está surgindo, mais esse novo pensamento cresce, porque quando você tenta desacreditar, você propaga, você acaba propagando aquilo, né? Você tenta desacreditar, você propaga, né? Porque quando você tenta desacreditar, as pessoas que estão te ouvindo, elas vão querer ver, vão ficar curiosas para saber o que é aquilo que você está lutando contra. Aí quando ela vai lá ver, aí ela presta atenção e muitos gostam daquela situação e entram naquele pensamento. Outros não, tranquilo, mas aí vai crescendo, sabe? Então, esse progresso de vida, mas aí a gente vai falar, nossa, mas só no ano 3000... Não, gente, daqui para lá, daqui para o ano 3000, já vai andando, já vai crescendo. Vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando chegar no ano 3000, também continua crescendo. Vai indo, né? Nada de forma abrupta, tá? Porque vai haver muita resistência, né? Daqueles que não querem esse progresso. Vai haver muita resistência. Quando você fala alguma coisa que está muito além do pensamento daquela humanidade, da maioria, daquele inconsciente coletivo, vai ter represália, vai ter perseguição, entendeu? Vai ter opiniões, vai haver opiniões contrárias, né? Gente, e as pessoas vão, cada
cada um vai agir de uma forma diferente. Uns vão agir de uma forma tranquila, vai ficar neutro. Vou respeitar lá a forma dele de pensar, não aceito, mas vou respeitar. E fica na deles, que eu acho que é a melhor forma, né? É aqueles que não aceitam ficar quietinho, não atacar, é a forma mais inteligente, mais evoluída. Mas tem aqueles que vão responder de forma muito perniciosa, vai responder com maledicência, vai responder com fúria, vai responder com ofensa, com escárnio, e vai influenciar outros a pensar dessa forma também. Tá? Mas isso não impede que o progresso venha. Tá? Ele vai vir, ele já está vindo, ele já veio. Só que ele não vai se estabelecer de forma abrupta, porque a evolução não dá saltos. Tá? Vai ser de uma forma devagar e vai aumentando, às vezes fica um pouco mais rápido, mas mesmo assim ainda é devagar, tá? Porque a espiritualidade vai dando tempo para pessoas absorverem aquela nova forma de consciência, uma nova forma de cultura, né? Uma cultura mais para frente, mais evolvida. Então muitos paradigmas vão sendo quebrados e muitas daquelas coisas que eram consideradas verdades absolutas, inquebrantáveis, né? Pareciam cláusulas pétreas que não podiam ser quebradas, tudo aquilo que parece que era daquele jeito e pronto, não aceito além disso, porque é assim, porque o livro tal diz que é desse jeito, porque o fulano de tal, que já encarnou aqui na Terra, muito conhecido, disse que é daquela forma. Ele falou daquela forma de acordo com a época que ele encarnou, mas não quer dizer que vai ser daquele jeito para sempre. Tá? E o novo que vai vir não vai desfazer o que já veio. Ele vai incrementar, ele vai acrescentar mais coisas e vai explicar o que já veio de uma forma mais expandida, de uma forma mais ampla. Tá? Quando ele explica de uma forma ampla, muita gente não entende, acha que está tirando o que foi trazido. Não está tirando, ele está explicando aquilo ali de uma forma mais ampla, né? Mais aberta, com mais informações, com mais incrementações de mais conhecimentos para associar, agregar aquele que já foi trazido. Né? Nós precisamos entender e enxergar dessa forma, porque sempre vai ser assim. Então, é assim que funciona o crescimento. Então, por que está sendo falado isso? Porque isso já está em andamento. Tá? Por exemplo, esse canal aqui, nosso, né? Esse canal é nosso, né? Não é meu só, não, é nosso. É de todos nós, né? Meu e de vocês. Então esse canal aqui nosso, ele já está trazendo isso. Assim como tem outros canais aí no YouTube muito bons que estão trazendo dessa forma também. Né? Por isso estão todos se unindo, né? Tá tendo uma união muito grande, né? De pessoas que têm o mesmo pensamento, inclusive pessoas de outras religiões que já estão expandindo a consciência, né? Não precisa abandonar a sua religião, né? Mas se quiser abandonar, pode abandonar, mas não precisa, não quiser, não precisa, mas você continua na sua religião, mas com uma consciência mais expandida, né? Estão se unindo, isso está havendo aqui, né? Tem muita gente que está se unindo, eu tô aberto aqui a me unir a todos, né? Tem muitos amigos que estão vindo, né, aí de outros canais, estão se unindo. É isso aí. Tem que todos se unir mesmo em prol do progresso aí, da evolução, né, como amigos, né, como irmãos, né, irmãos cósmicos, né, vibrando em uníssono, independente das diferenças, independentes de certas opiniões. E nós nunca vamos concordar com tudo, mas não é por causa disso que nós seremos inimigos. Nós seremos amigos, né? Nós vamos crescer juntos, independente das divergências de opinião, né? Isso aqui é legal, isso aqui é o crescimento, né? Entendeu? De forma saudável, de forma amigável, né? Não vai ter mais guerra no quarto milênio. No quarto milênio não vai ter mais guerra, né? Porque guerra é coisa de espíritos imaturos, né? Muito imaturos, né? Que ainda tem isso, né? Espíritos mais maduros, espíritos mais, vamos dizer assim, mais experientes, eles não guerreiam de jeito nenhum. Eles não se ofendem, não fazem maledicência, eles não tramam uns contra os outros, eles não caluniam, não difamam uns aos outros, eles se respeitam, se amam e vivem em fraternidade.
tá? De verdade, não só falada, mas vivida e sentida, externada. Eles exalam isso, né? Ou seja, não há hipocrisia, não existe. Eles são o que eles falam, o que eles pregam, tá? Então, esse é o nosso pensamento de hoje, né? Acredito que eu tenha trazido umas informações muito boas para vocês, para que vocês cresçam de forma saudável, sem atacar ninguém, respeitando a todos, né? De forma suave, de forma tranquila. E lembrem-se, espiritualidade, suavidade, tranquilidade, paz, sem fanatismo, sem agressividade, sem imposições, sem obrigar as pessoas a fazer uma coisa que elas não querem, sem medo, sem impor, querer controlar as pessoas pelo medo, fazer com que as pessoas façam o que você quer através do medo. Não, espiritualidade não é isso. Espiritualidade é liberdade, é o livre-arbítrio em ação, é você escolher o que você acha melhor para você e ninguém vai te impedir disso. Nem espírito desencarnado e nem espírito encarnado. Tá? A espiritualidade é liberdade para você escolher o que você quer, o que você se sente bem, tá? Sem ameaças, tá? Sem imposições. Isso é espiritualidade. Tudo bem? Então, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.